realmente poder ajudar essas famílias, essas crianças. Então, esse é um pouquinho sobre nós, sobre mim, sobre o mundo, e todas as quintas-feiras nós estamos aqui falando sobre um tema sobre desenvolvimento infantil, tá? Vilar, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, como que você entrou nesse segmento de análise do comportamento, né? Então, eu sempre peço para você se apresentar, que eu acho que fica muito mais fácil você se apresentando do que eu te apresentar. Tá bom? Fica à vontade. Muito obrigado, Lidy. Meu nome é Mitchell Vilar. E muito obrigado, primeiro, pelo convite, poder estar agregando aqui um pouquinho do assunto da análise de comportamento, poder passar um pouco mais para frente um pouco do nosso conhecimento. Isso é muito importante. Muito obrigado. Então, eu sou Mitchell, eu sou psicólogo de escola. É, Fiz minha pós-graduação em análise de comportamento aplicado da UPEA e também fiz mestrado, fiz especialização em análise do comportamento. Do, a entrada na área da análise do comportamento foi bem simples e ela foi se aprofundando ao longo do tempo que fui passando. Então, entrei como aplicador enquanto eu estava na graduação e, enquanto aplicador, fui desenvolvendo ali as práticas e aprendendo uma questão técnica mesmo, mais teórica, junto com dentro de clínica, para aprendendo mesmo todo o contexto de como fazer a intervenção, depois aprendendo como planejar uma intervenção junto com os supervisores do lugar que eu trabalhava, Uhum. até mesmo chegar o momento em que eu construí uma clínica para poder conseguir trabalhar e continuar transformando o atendimento em aba numa forma que seja interessante ali para as famílias, e que não fosse apenas um atendimento, mas que fosse uma experiência também legal para as famílias que estão recebendo esse atendimento. Uhum. A gente tem como objetivo aqui na clínica trazer o máximo de rigor teórico possível para conseguir Uhum. oferecer um trabalho adequado, o máximo adequado possível, porque ainda assim a gente está muito longe do que é adequado, pensando ali no contexto de ética profissional, entre outras coisas. Então, a entrada, né, da análise de comportamento, ela foi teoricamente simples, e é a forma que todo mundo está entrando. É bem comum ver hoje os estagiários pensando igual eu entrei e seguindo ali a carreira da mesma maneira. E ao jeito até então que toda a evidência científica tem mostrado que é a melhor maneira da gente entrar. Que para se tornar um analista do comportamento no futuro, todo mundo precisa entender todas as partes que acarretam dentro da profissão. Ser um aplicador, ser um coordenador, tornar-se um supervisor, ter ali uma certificação e passar por todo o processo de estudos que necessita para cada área. Então, minha trajetória profissional e acadêmica meio que andaram juntos e foram sempre por um caminho só, Uhum. nunca deu uma desviada ali. Já foi direto. Mas sabe o que é engraçado, Vilar? Você contando, né? Para mim é muito claro. Hoje, tá? Hoje é muito claro que existe, e aí para mãe, ou para um profissional que não tem tanto, porque nem todos os profissionais que são da área, eu estou falando com propriedades por trabalhar com muitos profissionais, né? Mas nem todo profissional da área de desenvolvimento infantil, nem sempre ele conhece sobre aba, porque ele nunca fez uma especialização. E não é errado, porque não é da área dele. Ele, às vezes, é um psicopedagogo, mas nunca fez uma formação em aba. É um fono, mas nunca fez uma formação. Porque dentro do desenvolvimento infantil tem várias áreas de atuações, né? E ali trabalhando com crianças autistas também. Mas aí o que a gente tem mais evidências é aba. E quando você vai explicando, para mim é muito claro isso, que a aba trabalha muito com a criança autista e existe uma carreira. Você foi falando, e aí você foi falando, né? Um assistente que fica lá brincando com a criança, a gente chama de chão, né? No chão mesmo, brincando e leva para cá. Eu já penso em intervenção precoce, que foi o que aconteceu com o Titi, brincando no chão, pulando e tudo mais. E aí depois tem os degraus que vai acontecendo e mais as especializações. Então, o que a gente percebe? Que é algo muito sério. Assim, não é uma coisinha que é 2 anos, igual uma formação, né? Você faz a faculdade, 3, 4 anos, e já faz uma pós. E pronto. Tem a continuidade nesse estudo,
e tem muitas horas, né, aplicando ali a vivência com a criança. Então, é algo que a gente não pode desprezar assim, o conhecimento dos profissionais. Não pode, os outros até profissionais, eu falo, vocês têm que aprender, principalmente a parte de manejo. Às vezes você não consegue, às vezes principalmente, aí é o caso que a gente vai falar sobre escola, às vezes o educador, o pedagogo, ele tem lá toda a teoria e tudo mais. Mas quando chega na sala de aula, ele vê uma criança que é neurodivergente, a criança TEA, é muito difícil acessar aquela criança. E às vezes aquela criança tem poder total de fazer atividade, só que ela não consegue ficar dentro do ambiente escolar, ela quer sair da sala. Então, existem estratégias que hoje eu conheço por conta da análise do comportamento para ajudar crianças. Então, a gente não pode desvalorizar todo esse trabalho, toda essa atuação e como é importante, né, esses professores aprenderem sobre ABA. E aí, Vilar, a gente separou aqui as 3 perguntas em cima dessas. Só que assim, eu queria voltar um ponto atrás com você, porque eu estou vendo que tem muitos pais que estão entrando. E aí, se você pudesse explicar brevemente, assim, de uma forma muito, muito simples, tá? Porque há muitos pais que às vezes estão iniciando, nós temos muitas pessoas que nos acompanham que estão iniciando ali diagnóstico. Se você pudesse falar um pouquinho, bem sucinta, o que é ABA? Assim, o que seria ABA? Porque a gente está tão normal falar, é ABA, não sei o quê, mas só falar sucintamente o que seria ABA, ABA de verdade não, análise do comportamento, ABA. O que é a ABA? Antes para a gente entrar nessas perguntas sobre ABA no contexto escolar. Acho que seria Tá. legal. Vou aproveitar que você falou já um pouco sobre como que é o projeto, o trajeto de um profissional. Uhum, A análise de comportamento, ela, hoje aqui no Brasil, ela está em um processo de formação tão grande que ela está já conseguindo se migrar e ser transformada em uma unidade em que ela seja uma faculdade de análise de comportamento e não só na faculdade de psicologia. Tanto que o profissional de análise de comportamento, ele não é um profissional que necessariamente precisa ser um psicólogo, ele pode ser qualquer outro profissional uhum, da área da saúde, uhum, desde que ele tenha ali uma trajetória em que diz que ele faça, que siga algumas regras para poder conseguir chegar nesse momento. Então, hoje, tem projeto sendo votado e sendo trabalhado ao longo de alguns anos para trás, em que a gente consiga criar um conselho de análise do comportamento para poder conseguir criar escolas de análise do comportamento aqui no Brasil. Porque Nossa. quando a gente sai da graduação, a gente ainda precisa ter ali pelo menos uns 5, 7 anos no mínimo para conseguir concluir um- uma formação segura ali para poder dizer assim, agora sim, eu sou um analista do comportamento. Ou não, eu ainda estou no processo de me tornar um analista do comportamento. E a gente tem ali as certificações que dizem realmente que eu consigo ser um analista do comportamento, que hoje no Brasil tem algumas que é o CABA-BR, QBA, o BCBA. Então, são poucos profissionais no contexto assim de Brasil que tem assim essa certificação que pode dizer realmente assim, eu sou analista do comportamento e trabalho mediante o que eu aprendi na escola de análise do comportamento. Então, a aba hoje ela foi considerada agora o padrão para poder trabalhar qualquer tipo de transtorno de desenvolvimento, Uhum, falando já sobre análise de comportamento. Ela é um tipo de ensino de tecnologia, é uma ciência que vai trabalhar qualquer tipo de transtorno de desenvolvimento e outras habilidades que também podem ser melhoradas ao longo do tempo. Ela não é exclusivamente para o autismo, exclusivamente para algum transtorno de aprendizagem. Ela é para qualquer situação que a gente entenda que está faltando alguma coisa ali para poder dar uma incrementada, melhorar ali o desenvolvimento de alguém ou de alguma cidade, pode ir para qualquer outro contexto. Então, a aba, uhum. naturalmente, ela tem as características de ser um tipo de intervenção que ela vai ajudar qualquer pessoa a se desenvolver. Seja uma pessoa com dificuldades, ou uma pessoa com menos dificuldades, ou uma pessoa com dificuldades medianas. Então, assim, vou falar como leiga. Eu acredito, assim, cada ano que passa, cada mês que passa, o número de pessoas dentro do espectro autista, crianças também com laudo, é muito grande. Eu lembro, assim, a grande dificuldade eu vejo que as clínicas têm são de encontrar profissionais para trabalhar.
formação para encontrar profissionais. Então, eu acredito, vou colocar aqui para carregar, descarregou meu computador, só um pouquinho, vai lá. Aqui. Aí. O que eu acredito, então? Que com essa formação vai ajudar muito mais pessoas a conseguirem ajuda. Então, mais pessoas tendo a formação, e uma formação mais exata, assim, uma graduação, mais pessoas podem fazer. Eu me recordo, quando eu recebi o diagnóstico de ti, como eu falei, eu não sou da área da saúde. Eu quis fazer uma pós em análise do comportamento, só que eu não sou da área, né? Então, aí, quando eu mandei e-mail lá para fazer a pós, na faculdade, não me aceitaram, porque eu teria que entregar uma certificação na área da saúde. Então, eu acredito que isso vai ajudar muito, muito mesmo, assim, ter a formação, a pessoa vai lá, se forma, não vai ser algumas outras somente específicas. Eu acredito que até uma forma de, como você falou, a palavra ética, até uma forma de olhar, não seria fiscalizar, mas o que eu vejo muito? Algumas pessoas falando umas coisas que não tem nada a ver, fazendo algumas coisas que não tem nada a ver sobre aba, e estão falando que é aba, mas na verdade não é. Quando eu vejo o profissional explicando, eu falo, nossa, mas não está fazendo aba. E aí, para poder... tem uma palavra que eu não estou conseguindo falar. Ser fidedigno à aba mesmo, assim, ser realmente o que está lá, o que é a parte teórica e prática, né? Eu acredito que cada vez mais isso vem ajudar os profissionais realmente para olhar para tudo isso, para ter mais pessoas formadas que possam contribuir, fazer uma jornada aí, né, graduação e todas as outras especializações. E que bom, né? Se o Brasil está com esse olhar todo aí, é porque a gente tem excelentes profissionais e pessoas querendo regularizar, não sei se é essa palavra. Regulamentar, isso mesmo. Regulamentar. Para os profissionais querendo regulamentar. Que bom. Então, Vilar, a primeira pergunta que encaminharam para a gente, e eu vou melhorar aqui, muitas pessoas ouvem, né, sobre aba, mas ainda não entendem como ela acontece dentro da escola, né? Então, na prática, como funciona esse trabalho no ambiente escolar? Então, como que a análise do comportamento pode ajudar as crianças no ambiente escolar, os professores ser orientados, assistentes, né, os ATs que tem no ambiente escolar. Como que a análise do comportamento contribui com esses alunos? Tá. Vamos lá. Para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa entender como que funciona a análise de comportamento aplicada dentro da escola. A gente precisa entender como que a gente faz para chegar lá nesse primeiro momento. Então, a maioria das escolas é comum que eles não saibam ali claramente o que a gente vai fazer lá. E faz parte. A análise de comportamento hoje no Brasil, ela é nova, é um recém-nascido ainda, ela está chegando nos contextos. Então, nós profissionais que estamos ali entendendo como que funciona, não vai ser diferente na escola ter essa dúvida. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter é considerar, implementar a aba na escola, respeitar a natureza pedagógica que a escola tem. Toda escola tem uma natureza pedagógica e a gente não pode desvincular essa natureza pedagógica dela. Toda a aba é totalmente diferente da escola. Todo mundo, quando a gente olha para a parte clínica e olha para um contexto escolar, a gente olha que são dois contextos totalmente diferentes. Então, sendo dois modelos totalmente distintos, a gente precisa entender qual que é a filosofia da escola e considerar ela para poder levar uma intervenção legal e conseguir agregar lá de alguma forma para que a gente consiga trazer algum benefício para o aluno, ou o aprendiz, a criança que está lá, o adolescente. Então, na prática, o trabalho desenvolve por meio de um ciclo, que é previamente já por ações do cotidiano. Então, a escola, como ela já tem a própria cultura, ela já vai direcionar para a gente o que a gente vai conseguir fazer lá baseado nos ciclos que acontecem no dia a dia. E entendendo que o contexto de escola pode ser um contexto em que vai trazer algum desconforto, pensando ali que as crianças que a gente está levando para lá hoje são crianças que têm algum diagnóstico, seja autismo, seja TDAH, TOD, alguma neurodivergência vai chegar nessa escola, a gente precisa entender que essa criança tem alguma dificuldade.
E essas dificuldades, elas se compartilham. E sabendo que elas se compartilham, a gente precisa organizar lá o contexto escolar e saber que pode ser um produtor de desconforto para a criança. E esse produtor de desconforto, que é exatamente a chave que a gente vai achar para poder conseguir ensinar as habilidades que a gente gostaria de ensinar para a criança, que está faltando para ela, de conseguir conviver com outras pessoas de uma forma legal, de uma forma que ela consiga se desenvolver sozinha ao longo do tempo. Então, a gente tem uma sequência de passos em que a clínica vai levar para a escola uma possibilidade para poder conseguir chegar lá e trabalhar na prática o que é que tem que ser feito. Então, o primeiro passo é uma avaliação bem feita, olhando todos os marcos do desenvolvimento da criança no contexto de escola, e comparar com os marcos de desenvolvimento que a gente já fez na clínica, entender que lá na clínica a gente já ganhou esse desenvolvimento dessa criança, e chegar lá e dizer assim, ó, eu já tenho algumas habilidades que eu gostaria de desenvolver na criança, e agora eu preciso que essas habilidades que ela aprendeu na clínica, ela aconteça na escola. Ela faça com outras pessoas, com os pares dela mesmo. Porque na clínica a gente trabalha num contexto específico, em um terapeuta e a criança. Às vezes envolve outras crianças, mas ainda assim não é o mesmo contexto que a escola oferece, que é o melhor contexto do mundo que pode ser para poder trazer uma socialização. A primeira parte é a avaliação de marcos do desenvolvimento, de olhar lá, pegar os protocolos, olhar a parte escolar dele e entender o que lá naquela escola a gente consegue implementar e entender o que é de dificuldade daquela criança. A segunda parte é olhar as barreiras que estão comprometendo a criança a aprender, que são as questões comportamentais que estão deixando ela ali meio confusa em relação a todo o contexto de escola. E aí a gente se prioriza em função do comportamento. O que o comportamento mostra para a gente que está sendo, é, é, tá sendo ali reforçado socialmente por outras pessoas, que está mantendo ele acontecendo sempre de uma maneira ruim, que pode ser considerada ruim para o contexto de sala de aula. Mas assim, que só vai ser considerado ruim se realmente trouxer algum prejuízo para a criança, para a própria criança. Se for um prejuízo que vai trazer para outras possibilidades, aí a gente avalia se realmente é necessário uma intervenção ali. Então, a avaliação de barreiras comportamentais, a gente vai olhar todo o comportamento da criança e ver se ela está conseguindo se adaptar ao contexto e ensinar para ela novas habilidades a partir da avaliação. Depois da avaliação, a gente tem essas duas possibilidades. Então, a primeira de marcos e a segunda de barreiras, de coisas que estão atrapalhando ela a desenvolver mais. Essas duas, pode acontecer as duas, uma intervenção para as duas, e pode acontecer uma intervenção só para uma, porque a criança não precisa, não tem nenhuma questão comportamental lá atrapalhando ela a se desenvolver. Ela só precisa mesmo de mais possibilidades, de um contexto que propicie ali que ela consiga ter um desenvolvimento legal na parte de socialização. O terceiro elemento ali, que é muito importante, é que a gente precisa criar um planejamento específico para a escola. E esse planejamento não é construído só pela clínica. A gente envolve a escola e vai dizer para a gente também o que eles entendem lá, que é porque a escola já tem a própria pedagogia. Então, eles vão dizer para a gente o que faz sentido encaixar lá também. E aí a gente pergunta para a família também. Fala aí, família, o que vocês entendem? A gente tem essas informações aqui. O que vocês acham que é uma prioridade para vocês agora no contexto social? Que às vezes a gente decide aqui na clínica que é uma prioridade para a criança, mas a família já entende que é outra. E aí então a família tem que ter uma voz muito ativa e a escola também tem que ter uma voz muito ativa sobre o que a gente vai fazer lá. E falar assim, ó, isso aí que você estava propondo não dá para fazer aqui. E aí a gente tem que se organizar para poder conseguir levar um planejamento em que a escola colabore e que a família também entenda que é ok e que vai funcionar para aquele contexto familiar. Então, cada família vai ter uma demanda específica. Ah, eu quero que ele tenha alfabetização, eu quero que tenha mais socialização, eu quero que tenha desenvolvimento nas brincadeiras melhor. Então, cada criança vai ter sua especificidade e vai ter uma dificuldade clara ali, e aí para a família e para a escola. E aí a gente vai trabalhar em cima delas nesse planejamento. A quarta parte é o ensino de habilidades, que o aplicador entra na escola e vai começar o trabalho dele de mostrar, de ajudar a criança a
a fazer o que precisa ser feito baseado no que a gente decidiu no planejamento. Então, se a gente decidiu que ele precisa melhorar a comunicação, o aplicador vai ser o mediador que vai ajudar aquela criança a se comunicar melhor com outras pessoas, dando modelo, ajudando, avisando a outra pessoa que ele está querendo se comunicar, para facilitar ali no primeiro momento em que aquela criança está se comunicando com outras pessoas ou com outros pares ali, outras crianças da idade dele. Então, essa é a parte, talvez, um primeiro ponto mais importante da intervenção, que é quando o aplicador já está na escola, junto com a criança, sendo o mediador do que vai acontecer ali. Então, sabendo que ele tem já essa função, tudo que o aplicador fizer vai ser em prol do desenvolvimento daquela criança, e pode envolver ele para comunicar com outra criança, para melhorar um pouco das habilidades sociais, melhorar as brincadeiras, entre outras coisas. E tudo isso envolve uma coleta de dados, uma informação. A análise de comportamento, ela é muito clara em relação a isso. A gente precisa da informação e ela precisa ser registrada. Então, o aplicador coleta todas as informações lá e traz para a clínica de volta para a gente poder fazer uma supervisão e passar para ele o que vai ser feito a partir daquele momento que ele começou a sua intervenção. E o aplicador recebe treinamento específico para cada intervenção que ele precisa colocar em prática lá no contexto de escola. Então, ele vai ser treinado e semanalmente ele vai trazendo informações novas sobre o que está acontecendo na escola, na questão de comportamento da criança, e a partir daí a gente vai desenvolvendo o trabalho, colocando o PEI em ação, que a gente colocou o planejamento já fez um planejamento com a escola, a gente já colocou o aplicador lá dentro, agora a gente vai colocar os objetivos de fato para rodar, para funcionar, para ir aumentando o repertório daquela criança. Então, essa quantidade de possibilidades que a gente tem, ela segue uma linha rígida, que a gente precisa ir lá da avaliação até o momento que a gente está coletando as informações dentro da escola, anotando os comportamentos da criança, ensinando, ajudando ela a se comunicar com outras pessoas, se autorregular em momentos que ela está com dificuldade. Então, todo esse contexto ele vai ser para poder a gente conseguir fazer uma intervenção legal dentro da escola. Então, na prática, é assim que funciona uma intervenção dentro da escola. Na prática, tem todo um repertório, tem toda uma análise, né? Acho que por isso que é análise do comportamento, tem toda uma análise, tem todo um relatório a ser preenchido, não é algo assim clínico, né? Eu estou olhando e aí, com base nos meus pensamentos, no que eu acho, nós vamos fazer tal coisa. Então, é muito uma coisa... Isso que eu achei legal, porque eu também sou muito... Meu cérebro é analítico, né? Então, ele é analítico e criativo, graças a Deus. Ele olha, né, e vê baseado em dados e aí executa. E faz um plano estratégico. E analisa o comportamento, que eu vejo isso. Eu conheci uma doutora especialista na análise do comportamento e ela foi fazer uma formação em estatística, porque eu falei, mas por que tem a ver? Ela, não, eu nunca fui muito boa em matemática, mas eu estou precisando para analisar alguns casos e vai contribuir na clínica. Eu falei, você tá brincando? Então, assim, aí eu fui entender muito essa parte de análise. Então, quando eu peguei e descobri essa questão de dados, coletagem, aí eu olhava o planejamento e olhava, tá, mas fizeram tantas tentativas, mas quando que aconteceu isso? Você conseguiu identificar se ele na terapia de manhã rendia mais ou na terapia à tarde? Será que a gente não pode mudar o horário do ABA? Será que realmente... Eu lembro que eu tinha tomado uma decisão que as mães, né, que não entendiam achavam que eu era doida. Mas nas sextas-feiras eu falei que não estava mais rolando mais fazer sessão. Por quê? Eu analisava como estava meu filho. E também conforme as avaliações, né? Eu falo, na sexta-feira ele já tá hiper cansado. Ele tem 2 aninhos. Na época, né? Tinha lá seus 2, 3 aninhos. Era muita terapia, Vila. Era muita terapia, assim. A gente, na verdade, eu e meu esposo já estava exausto, conciliando a vida de trabalho, de carreira, com as terapias, e tentando dar conta e tendo saúde mental. Então, a gente já estava exaustos na sexta-feira. E a gente sentiu que aquilo a gente também estava passando para o nosso filho. Aí a gente, na época, tomou a decisão que na sexta-feira a gente ia descansar. Família, vamos dar uma pausa?
Ah, mas tem que aproveitar a neuroplasticidade. Só que eu falei, daqui que adianta? A gente está tudo cansado, né? Então, a gente conseguia analisar isso. Então, eu consegui fazer essa análise com base no aprendizado que eu tive sobre essa questão de dados que você trouxe, essas análises que precisam ser feitas. E, Vilar, deixa eu só fazer uma pergunta em relação. Você trouxe a experiência em quando tem um assistente terapêutico, né? Alguém da clínica no ambiente escolar. E o que, que você sugere? O que, que você traria para onde não tem como, em escola municipal, onde não tem um assistente terapêutico da escola, onde em algumas cidades fala T, né? Outra Uhum. fala AE, em cada localidade fala de uma forma. O que, que você traria que seria possível, principalmente para as professoras recém-formadas, que às vezes não teve nenhum contato com algum aluno autista, o que, que como que a análise do comportamento poderia ajudar, assim, de forma que esse profissional pudesse ajudar essa criança? Por quê? Para eles não ser muito mais difícil, eles não têm todo esse know-how que vocês têm, né? Toda essa expertise. Mas o que, que você diria para esses profissionais que precisam de ajuda também? Tá. Nesse contexto em específico, quando não tem ali uma escola que oferece esse serviço, normalmente já tem. Quando a gente fala que não tem, é porque é do serviço que não é privado. Uhum. Então, se é um serviço que não é privado, ele se torna público. Então, no serviço público já tem algumas leis em que necessariamente a partir de alguma certa idade a criança já tem alguém lá com ela. E ela nunca fica sozinha, ela sempre tem um acompanhante terapêutico também. E acompanhante terapêutico ele pode vir com nome igual para todas as funções, independente. Seja para análise de comportamento ou para outras abordagens. É, sendo uma pessoa que vai acompanhar de forma terapêutica uma outra para ensinar habilidades, ela é um acompanhante terapêutico. Então, no setor público, tem esse profissional e ele é treinado também pelo governo para poder chegar lá e conseguir executar um trabalho. Quando a gente não consegue, enquanto clínica, entrar dentro desse contexto, a gente orienta esse profissional. Quando a gente agenda com esse pessoal, a gente fala para eles assim, ó, a gente precisa marcar uma reunião. Eles falam, beleza, vem aqui, e aí você vai falar com essa pessoa que atende a criança. Aí a gente fala com eles, com a equipe da escola, a equipe que cuida da escola como seção regional e a própria pessoa ali que está dentro da sala de aula e o professor regente. E aí eles dizem para a gente, ó, a gente está tendo essas dificuldades. Aí eu passo para eles, com base no que a gente avaliou em outros contextos de clínica, e dou para eles as possibilidades que eles têm dentro do contexto de escola para poder executar. E aí, com base no relato deles. Não é a melhor, não é a melhor maravilha do mundo, mas ainda assim é uma possibilidade que a gente tem. A gente coleta as informações deles e aí, com base nas informações deles, a gente ajuda eles a conseguir ter um desempenho melhor ou ajudar o aluno de uma forma um pouco mais efetiva dentro do contexto de sala. E aí, fazendo essa parceria, a gente já consegue também pedir para eles algumas coisas que a gente gostaria que fosse melhorado no contexto que já tá acontecendo em casa para acontecer lá na escola também. Então, de qualquer forma, o trabalho vai acontecer. A gente vai conseguir marcar em todas as possibilidades. A única diferença é que a gente não vai conseguir colocar alguém da nossa equipe lá. A única diferença é essa. Mas não vai deixar de ter uma orientação, né, e uma reunião estruturada com essa família. A diferença é que, por ser uma escola que não é privada, tem essa questão do profissional da clínica conseguir fazer a observação, né? Muitas das Uhum, vezes, por isso que você falou essa questão de o profissional, o professor, o assistente ali, trazer informações, mas não é uma observação da própria clínica. É por ter essa barreira, muitas das vezes, escola. Bom, a gente sabe aqui em Campo Grande que existe isso uhum, bastante, e também em outras cidades, tem algumas cidades municipais que deixam, né? Outras cidades que deixam fazer esse trabalho, aba muito forte em algumas cidades, mas não deixa de ser assistido e esse aluno ser amparado.
A segunda pergunta, Vilar, é qual é o papel do acompanhante? Acho que entra um pouquinho no que você respondeu, mas qual é o papel do acompanhante terapêutico, dos professores, da escola, para que a criança realmente se desenvolva e participe das atividades? Qual realmente é o papel deles, né? Do acompanhante terapêutico, você falou um pouquinho, do professor, da escola, como um todo, para ajudar essa criança no processo de desenvolvimento, né? Para fazer as atividades, participar, essa socialização no ambiente escolar. Uhum. Tá. Sua Eu já visão. falei ali em cima, antes da gente, quando a gente começou, eu já comecei falando qual que é a função da clínica. Uhum, Então, a clínica já está claro o que a gente que tá acontecendo. Vamos começar pela coordenação e pela escola? Qual que é uhum, o papel da escola? E a gente olha, e a minha resposta para isso é dizendo que é o papel da escola enquanto contexto, pensando assim, enquanto clínica. Não é enquanto diretriz uhum. de lei, não tem nenhuma base nesse caminho. É com base no que a gente entende quanto clínica, sabendo que a escola é importante oferecer para a gente, da parte deles, para poder que as coisas aconteçam. Então, eu acredito acredito não, provavelmente uma das melhores possibilidades é capacitar o profissional que está lá na escola. Mas a gente entende que o contexto do Brasil hoje, de Campo Grande, ele não é o mais maravilhoso. Por quê? Análise de comportamento é nova para os profissionais de análise de comportamento. Imagina para quem está entrando agora, descobrindo, ó, chegou um aluno agora na minha sala, ele tem diagnóstico, o que eu vou fazer? Então, esse profissional vai partir dali e iniciar um estudo para conseguir atender as demandas que naquela sala foram implementadas. Então, a escola, acreditamos que seja o maior papel e mais importante deles é capacitar os professores a partir do momento que eles começam a receber demandas para poder conseguir atender nesse primeiro momento o aluno. E depois, a clínica, por si só, já vai oferecer essa capacitação quando a gente entra lá para ajudar algum aluno. Então, não tem nada além de uma parceria. A, a clínica vai, de qualquer forma, chegar lá e falar assim, ó, o meu aluno precisa que aconteça algumas coisas. E aí, se o profissional lá da escola não sabe fazer, a gente se oferece para poder ensinar eles a conseguirem executar esse papel. Tá? Ah, mas a gente não tem nenhum pessoal, então a gente leva o nosso aplicador para poder isso acontecer. Então, precisa de uma palestra, alguma coisa, a gente vai lá e ajuda a escola para poder, nesse sentido, para falar sobre isso com os alunos, para falar com os professores, para deixar eles mais sensibilizados em saber o que está acontecendo naquele contexto, naquela escola. Hoje, já não está mais assim. Todas as escolas em Campo Grande têm. Igual você falou, a quantidade de crianças com diagnóstico parece ter aumentado. E então as escolas estão com mais casos. Então, quase nenhuma escola de Campo Grande não tem ali alguém. Então, praticamente todas já estão investindo nessas possibilidades. A segunda questão da escola é a adequação do ambiente. Então, as crianças, em algum momento, elas precisam de, de uma sala específica para poder se autorregular. Elas precisam de um fone de ouvido, às vezes, para poder se organizar dentro da sala de aula. Uma criança com TDAH precisa de um momento para poder fazer mais atividades, se organizar ali de forma comportamental para poder conseguir voltar para a aula de novo depois. Então, tem algumas questões, e até mesmo questão de dar mais suporte para o professor, que é o regente de sala, para conseguir continuar a intervenção dentro da escola. Então, eu acredito que o papel da escola, essencialmente, seja esse, de capacitar e adequar o ambiente da escola para conseguir receber uma criança com algum diagnóstico. O papel dos professores, na visão da análise de comportamento também, eles já se baseia direto na relação dele com o próprio aluno e de ser ali um vínculo, de criar um vínculo com o aluno. Então é muito importante que o professor da sala de aula, que é o professor, o mestre da sala, que é o que vai direcionar todo o contexto de sala, que ele crie vínculo também com uma criança que tem diagnóstico, para que ela não fique isolada com um aplicador ou com um assistente de sala ou com uma EI, com o nome que a gente achar que é adequado para o momento. É muito importante que esse professor também tenha uma voz e que ele entenda que em algum momento a criança já vai ficar sensível a conseguir ouvir tudo que ele fala para poder seguir as regras da sala de aula, para conseguir executar as tarefas do dia a dia, do que tem que acontecer. Então, o vínculo é muito importante do professor regente para com o aluno.
É o primeiro ponto. Uma cultura inclusiva dentro de sala de aula é outro ponto. Ser um professor muito enriquecedor, que seja um professor muito positivo, que fale muitas coisas boas, que esclareça para a sala, ó, isso aqui que aconteceu é maravilhoso. Criar um contexto em que os alunos entendam que fazer coisas boas seja realmente muito bom e que eles recebem de forma social uma coisa positiva do ambiente. Não que seja só fez, beleza, e recebe um ralo quando faz alguma coisa errada. Mas, assim, criar um contexto em que todas as possibilidades que existem no mundo de coisas boas são evidenciadas dentro do contexto de sala. E um terceiro ponto que é a adaptação das atividades. Quando a gente organiza o planejamento, e não é, quando eu falo adaptação de atividades, não é adaptação de currículo, porque a gente não está falando como pedagogia ainda. Quando entrar em contexto de pedagogia, aí a gente vai falar em relação de adaptação de currículo, mas não é o caso hoje. Hoje a gente está falando de adaptação de atividades no contexto de sala de aula, que a professora vai propor algumas tarefas, seja o professor que é o regente de sala, das matérias principais, professor de educação física ou de artes, qualquer professor que for, ele vai trazer já as próprias demandas, que são do dia a dia da escola, e aí algumas delas fazem sentido total com o planejamento que a gente tem. E aí encaixar o nosso planejamento dentro das atividades que ele está propondo dentro de sala de aula. Isso vai ser muito relevante para a criança. Então, o papel do professor que a gente enxerga hoje em contexto clínico, dentro da escola, seria esse, de adaptar os materiais, promover uma cultura muito boa dentro da sala de aula, criar um vínculo excepcional com a criança, igualmente os aplicadores criam, as pessoas que atendem a criança criam. Então, é igualzinho para qualquer outro contexto. Dá para fazer muita coisa, né? Muita coisa mesmo para aproveitar. Porque, minha opinião, os nossos filhos, a grande parte da vida deles é dentro do ambiente escolar. Então, se a gente não aproveitar esse momento, principalmente, eu falo, poxa, às vezes na clínica, como você falou lá no início, esse ambiente, às vezes, da clínica não tem com outros pares, outras crianças, é mais individual, no contexto do ambiente escolar, tem outros pares. Então, o social do Thiago, quando ele começou na escola, nossa, a socialização dele, então a gente ia num parquinho, próximo à escola dele, ele via os amigos. Aí os amigos, nossa, Thiago, né? Ficava todo feliz. Ia lá, olha, pai, eles queriam mostrar o Thiago para os pais, né? Olha, pai, aquele lá é meu amigo, Thiago. E assim, é tão bonitinho, né? Eles poderem contar, e aí nós fomos na festa junina, olha o Thiago, e aí, Thiago, tudo bem? Assim, é tão valioso, assim, para quem não é pai atípico, é tão simples, o amigo da escola. Mas para nós, que temos filhos autistas, tem essa questão da socialização, tem essa questão da comunicação, da interação. Então, tudo isso é valioso. Então, é um ambiente que os nossos filhos ficam grande parte do dia. Então, se a gente conseguir aproveitar o máximo possível, que eles ficam bem, que eles consigam estar nesse ambiente confortavelmente, né? Entender que precisa ter adaptação nas atividades também. Então, esse acolhimento. Meu filho! Ele só puxou. Pega não, filho. Pega não, ele precisa responder aqui, puxa tudo. E aí, isso é valioso, né? Quando a gente consegue fazer tudo isso e encontrar esses profissionais que queiram, né? Profissionais que queiram, porque assim, tem muitos professores pedindo ajuda. Tem muitos professores que não sabem por onde começar. Fala, Lid, como que eu faço? Qual é o curso? Eu tenho uma amiga que ela é professora, ela Lid, você fez tal coisa? Aí eu falei, não. Agora eu falei tal coisa porque me fugiu o nome, Vilar. É um tipo de curso que faz manejo comportamental tem um nome correto, uma sigla correta. E aí ela aqui de Campo Grande, ela recentemente, depois ela vai assistir ao vivo gravado, ela foi lá, ela é professora de educação especial por acho que 11 anos, já mais ou menos, 11, 12 anos. E a família da aluna dela, desse ano, ela teve uma criança, uma adolescente, do estado, uma adolescente, já adolescente, nível 3 de suporte, e ela não é só autista, e ela precisa de mais atenção. E o fator principal, essa parte do comportamento. E aí a família se disponibilizou em pagar o curso para ela. Então, mês passado, ela estava na clínica, acho que é Motiva, que eles dão esse curso.
Então, assim, eu Ah, falei, curso aproveita. do PCM, para quem está PCM, e como que fala? Qual que fala? P Professional Crisis Management. É é do um manejo. treinamento de habilidades que é de aprender, para você conseguir aprender como resolver problemas de comportamento antes de que ele aconteça. Então, para prevenir Para que ele prevenir, né? aconteça. Então, Uhum. assim, ela recordou, olha, é, eu preciso levar minha aluna para outra sala, porque ela começa a fazer isso, aquilo, então dentro do ambiente de sala não tem como. Então, tem a questão de automutilação que fala, então começa a se Uhum. machucar. Então, é um caso bem delicado. E ela foi pedir ajuda. Então, Lid, o que eu falo? Olha, agora a gente. Por onde que eu vou? Ela falou: ó, você precisa fazer curso, é assim, assado. E vou mandando, ó, clínica assim tem. E aí ela conseguiu isso. Eu falei: aproveita, passa para os seus amigos, para professores, né? Que você consiga agora ajudar essa aluna. Então, os professores pedem ajuda, porque eles não conhecem, né? Não é a área deles, né? Então, isso é muito importante. Vilar, a terceira pergunta é quais são os erros mais comuns, né, que você observa na questão da inclusão escolar da criança com TEA e o que pode ser feito para tornar essa inclusão realmente eficaz. Então, assim, quais seriam os erros, algumas coisas que acontecem? Acho que nem seria erro essa palavra, né? Mas que você observa, né, como profissional, que algumas coisas que acontecem que não permite essa inclusão desses alunos, dessa criança, desses adolescentes com autismo no ambiente escolar, que não ocorre essa inclusão, que você vê que acontece muitas vezes. Tá. No primeiro contexto mais geral, uma das primeiras possibilidades que normalmente acontecem é a questão da adaptação do currículo, do planejamento dele. Uhum. Não da escola, ainda assim do próprio comportamento da criança. Ele ainda não está se batendo. A clínica ainda não está conversando puramente com a escola para dizer, ó, é importante que aconteça isso e dentro das suas atividades. A gente precisa conseguir chegar na escola com mais exemplos do que está acontecendo lá para poder a gente falar ao professor, ó, aproveita esse momento para poder aplicar essas intervenções. Um dos primeiros, não vou dizer erro, mas assim, umas falhas de comunicação Uhum. que acontecem é a questão da adaptação do currículo mesmo. Então a gente já fez um planejamento, já entendeu o que falta para o desenvolvimento da criança dar uma melhorada e a escola tá faltando essa conversa mais próxima ali de como se fosse uma intervenção multidisciplinar, sabe? Quando você tem Uhum. todos os profissionais envolvidos, a Uhum. escola é importante que ela esteja envolvida nesse meio também, para conseguir pegar o que os profissionais estão falando. Eu não estou nem falando só de contexto de aba, de outras possibilidades, de psicomotricidade, Uhum. fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, Uhum. todas as intervenções que envolvem ali a terapia. Então, levar essas intervenções lá com mais exemplos, e eu acho que esse erro não é nem, essa falta de comunicação ainda está na clínica, da gente conseguir operacionalizar melhor essas possibilidades para chegar pronto lá para o professor. O professor já tem uma carga muito pesada de trabalho. Então, É. se a gente deixar para ele ficar pensando nas possibilidades que tem baseado no nosso planejamento, não dá. Não tem professor que aguenta. Então a gente já tem que chegar lá mais ou menos pronto, entregar para eles e eles vão ajustando de acordo com a criatividade deles. E o pedagogo já tem a própria criatividade aflorada, né? Então é Uhum. muito mais Tudo vira fácil a gente recurso. conseguir. Exatamente. Então já tem essa própria habilidade, então a gente chegar lá já com alguma coisa mais ou menos pronta já vai facilitar ali o processo de aprendizagem da criança. Acho que o foco na autonomia da criança também acaba sendo uma questão de dificuldade. Por quê? Muitos profissionais, a gente observa dentro da escola, o próprio aplicador, ou uma EI, ou um profissional que está cuidando da criança já faz muito tempo, ele acaba acolhendo demais aquela criança. E isso impede ela de fazer Uhum. outras habilidades. Por exemplo, e começa a proteger demais, começa a fazer as coisas pela criança, É. porque às vezes, porque o contexto às vezes tá muito carregado, ela precisa agilizar um pouco das coisas. Então, assim, o foco na autonomia da criança é o que mais vai favorecer ele no contexto. E por último, eu acredito que eu acho que a mediação ativa para a socialização. Não é só colocar a criança no contexto. Não é só levar o meu filho, levar o seu filho, colocar lá na escola e falar assim, ó, agora tá.
tá participando, ele está socializando, ele está sendo incluído. Uhum. Para ser incluído, a gente precisa desenvolver uma série de habilidades na criança para que ela consiga fazer isso sozinha. Ele ser Sim. incluído não é eu colocar ele lá, é ele mesmo, por vontade própria, conseguir chegar lá e fazer o que precisa fazer. E a gente constrói cada nova habilidade com base nas brincadeiras. E eu vou usar como exemplo as brincadeiras, então, para poder a gente colocar como contexto mais claro do que é importante acontecer lá. Então, na medida que a criança vai se desenvolvendo, ela avança em estágios do desenvolvimento em que cada parte do que ela vai aprendendo é uma coisa que vai facilitando outra acontecer depois. Então, a própria brincadeira, ela facilita toda a socialização que a gente precisa no contexto de escola. Ela começa por brincadeira solitária, de conseguir brincar sozinha, e a Uhum. gente ensina isso no contexto de clínica, e Uhum. leva isso para o contexto de escola, que ela já sabe brincar das coisas que, no contexto geral. Ela sabe que todos os brinquedos têm uma função, ou a maioria deles, e brinca do jeito que ela entende que ela acha que é brincar naquele momento, com a função ou não, uma brincadeira simbólica. Então ela já sabe brincar sozinha. O segundo momento é a brincadeira paralela, em que ela vai conseguir fazer essas brincadeiras do lado de outra criança. E esse é o momento que a gente para. A gente entende que quando a criança está perto de outras crianças, ela já tá incluída. Não, aí é só o começo do que é esse ser incluído dentro de algum contexto. Daí a gente tem que partir para uma próxima possibilidade, que é de brincadeira associativa, que ela vai se comunicar compartilhando com outras crianças, de trocar um brinquedo, de se comunicar, de compartilhar alguma ideia, de cooperar com outra criança. Então são habilidades associativas em que vão dizer para a gente assim, ó, essa criança está conseguindo já não só ficar do lado de outras, mas conseguir colaborar com outra numa brincadeira de, por exemplo, de empurrar uma carretinha junto com outra criança, Uhum. de encher um balde de água, entre outras coisas. E aí, para chegar na que é a melhor, que é a brincadeira cooperativa, de trabalho em equipe, de outras crianças, de negociar, de eu brinco um pouco, depois te devolvo, de resolução de conflitos, de saber que quando surgiu uma situação na sala lá que um brigou com o outro, ela já consegue sozinha resolver um problema sem precisar chamar algum outro adulto, a não ser que a situação realmente seja de que envolva a segurança de uma criança, né, obviamente. Mas se for situações corriqueiras do dia a dia, essa criança já consegue resolver com essas habilidades mais desenvolvidas. E o aplicador, eu acho que a live inteira a gente foi falando qual que é a função do aplicador, né? Então, acabou que não precisou a gente falar especificamente. Uhum. Uhum. Mas a brincadeira cooperativa ela vai depender ali da ajuda de quem está próximo, seja o aplicador, seja o professor assistente, seja o AEI, o professor regente, alguém da escola está ajudando ele ali a conseguir trabalhar em equipe com outras crianças, se comunicar com outras pessoas, a se autorregular quando necessário, de Uhum. aprender a respirar um pouco quando está mais nervoso, de precisar ir para uma sala um pouco mais reservada, de precisar dar uma Uhum. passeada na escola para poder se esparecer, se organizar de novo para poder voltar para o contexto de sala. Então, essa brincadeira cooperativa, brincadeira associativa, paralela e solitária, são todos uma sequência de habilidades que a gente considera ainda mínima para que a criança consiga se autodesenvolver, de aprender a aprender no contexto de habilidades que ela pode aprender na escola, de coisas que ela já aprendeu na clínica. Então, a gente consegue ir ajudando ela de alguma forma um pouco mais significativa quando a gente passa do só paralelo. A gente vai para outras possibilidades que sejam um pouco mais dentro de outros contextos. Mas é muito difícil conseguir chegar nesse nível, porque às vezes a gente encontra algumas dificuldades um pouco maiores, seja pela falta de profissional, igual você comentou, que é muito difícil de a gente conseguir achar alguém. Então a gente precisa trabalhar mais em relação a isso para conseguir chegar nesse momento de escola, para conseguir ensinar o contexto todo. Vem cá. Não, Ah, ele vai quer falar também, ó. aqui na frente falar. Não, eu não sei. Ele é um reloginho. Vem aqui na frente falar. O que você tá fazendo? Oi, oi. Oi, cara. Viu? Falou oi, mãe. Isso mesmo. Daí ele tá brincando aqui com os lápis. Ah, tá bom, tá. Tá brincando aqui com os lápis. Sabe o que foi engraçado você falando? Só que não mexe, tá, mãe? Já falou? Você falando, o que é importante a gente entender? Que existe esse treinamento das habilidades.
Porque, por exemplo, né, eu que vim da área de comportamento humano, mas muito voltado para essa parte de gestão de pessoas, vendas, parte comercial, a parte de habilidades, treinamento para você, para sua carreira profissional. Nós sabemos que existem algumas habilidades fundamentais para você ter sucesso na sua carreira. Exemplo, né, o que eu falo, ter uma boa comunicação, autoconfiança. Então, você tem que treinar a sua comunicação, ser mais confiante, postura. Tem alguns treinamentos que você faz para você conseguir atingir o objetivo. Da criança é que a gente não para pensar, né? Quando eu fui aprender sobre o desenvolvimento infantil, eu olhei lá, poxa, para a criança falar, ela precisa imitar. Mas antes de imitar, ela precisa olhar no olho. Então, primeiro, gente do céu, como que é isso? Então, é porque a gente não tem esse conhecimento para repartir essas etapas, né, desse treino dessas habilidades. Então, quando eu falava para a família, olha, me ajuda a olhar o contato visual do Thiago, a gente precisa melhorar. Então, chama pelo nome, espera ele olhar no seu olho, espera olhar, faz tal coisa, entrega olhando no olho dele, o objeto, isso para ensinar uma habilidade. Olhar no olho, depois a imitação. Aí, então, esse treinamento dessas habilidades. Então, para a criança aprender isso, exige tempo, exige dedicação, exige muito esforço e principalmente conhecimento, né? O conhecimento de todos os profissionais, de nós pais, para poder ajudar com intenção nossos filhos, porque eu não sei, para mim deveria ser o normal, todo pai, toda mãe querer a autonomia e bem-estar do filho, né? Que ele seja feliz, tenha autonomia e tenha capacidade dentro das limitações dele, né? De ter uma vida feliz, autônoma. Então, assim, tem todo esse processo. Então, é um trabalho muito digno, né? Digno que a análise do comportamento faz para poder entender essa criança, esse processo de aprendizagem dessa criança. Então, é um trabalho magnífico, não é à toa que tem aqui quase 20 pessoas ao vivo, 9 horas, horário de Brasília, para a gente falar sobre análise do comportamento, né? Então, assim, é fabuloso a gente aprender. Então, eu falo que eu aprendo várias vezes, várias e várias vezes aqui em cada live. Vilar, gente, se tiver alguma pergunta, deixa aqui, vou desfixar aqui. Como que faz isso? Peraí, já fiz. Então, se tiver alguma pergunta, coloca aqui para o Vilar poder responder, que a gente já está dentro do limite aqui do horário que a gente combinou com ele. Mas eu acredito assim, que tudo que você falou trouxe clareza, principalmente para professores, para assistentes, nossos pais, ter clareza, direcionamento, para que realmente a gente possa conhecer um pouco mais sobre a análise do comportamento para ajudar nossos filhos. E principalmente, a gente está entrando numa fase muito, muito complicada agora, que vai entrar nas férias. Vai entrar nas férias, eu falo, volta, é uma nova rotina, a criança vai sair da rotina, é uma outra etapa, às vezes tem que fazer tudo de novo para essa criança se adequar naquele ambiente escolar. Então, a gente está numa fase aí que vai entrar muito crítica, que é sair da rotina da criança. Então, a gente sabe que as crianças precisam de previsibilidade, então é turbulento esse período de férias e retomar depois essa rotina do ambiente escolar. Então, é muito importante tanto você pegar essa live aqui, escutar novamente e também compartilhar com outros profissionais, principalmente da área da educação, aí, professores, colegas, é muito importante. Vilar, eu acho que não vai ter pergunta, que eu acho que foi, tenho certeza, foi esclarecedor. Eu faço algumas perguntas para os nossos convidados para a gente conhecer um pouco mais eles. Nada demais, tá? Mas a gente fala aqui que nosso mundo atípico Luz é um mundo diverso. E com muito acolhimento, muito respeito, traz informações realmente que edifica e ajuda as famílias e os profissionais. Muita coisa que tem no nosso mundo. Mas se você pudesse ter o seu mundo, o mundo fictício do Vilar, se você pudesse criar ele agora, ou deixar esse mundo para a sua família, para você e para a sua família, o que não poderia deixar de ter nesse seu mundo? Pode ser algo, pode ser qualquer coisa que você acha que é fundamental para você. Olha, eu vou falar uma coisa que normalmente eu falo para os aplicadores quando a gente está em treinamento. Sejam pessoas reforçadoras. Quanto mais reforçador você for, mais as coisas vão acontecer. Eu sempre falo isso para eles. Eu falo assim, eu acho que isso é o mínimo.
quanto mais reforçador você for, mais você vai atrair coisas reforçadoras também. Eu brinco, né? Mas eu falo que eu uso aba em tudo. Eu uso aba com meu esposo, né? Então, quando eu, assim, quero alguma coisa, eu reforço, reforço o comportamento. Eu vi um meme do Sheldon. Não é um meme, é um trecho de um episódio dele e alguém sentou no lugar dele. E ele não gosta que senta no lugar dele, né? Aí a Aham, pessoa começa a fazer ações que ele acha que deve ser. Então, atender o telefone, levantar, ele vai dar um chocolatinho. Então, um chocolatinho, aí o amigo dele pega e senta do lado, está ao lado dele e fala: Eu sei o que você está fazendo. Você está reforçando comportamentos que você quer. Aí ele, você quer um chocolate? Então, assim, foi, nossa, é análise do comportamento isso aí, né? aham. Então, assim, então a análise do comportamento é uma ciência e a gente consegue utilizar em tudo. E, Vilar, o que é sucesso para você? Sucesso. Em geral, profissional, pessoal, entender que é os dois. E tem, ó, pergunta boa. É para a gente conhecer um pouco do profissional. Ah, acredito que sucesso é saber que quando você chega no lugar, você entende que o ambiente é um pouco mais leve, ou você mesmo consegue transformar o lugar num ambiente um pouco mais tranquilo. Paz. Eu acho que sucesso para mim é ter paz. Ter paz. Boa. E se você pudesse falar uma frase ou uma palavra que você sentiu no coração, que você pudesse compartilhar com muitas pessoas do mundo todo, nas redes sociais, que as pessoas pudessem ter a oportunidade de ver, né? Então, redes sociais, telecomunicações, TV e tudo mais. Uma frase, uma palavra que você gostaria de deixar para as pessoas. Ah, essa eu não consigo nem fugir do contexto que a gente está, né? Então, eu acho que a palavra mais mundial é empatia, né? Que quanto mais as pessoas conseguirem entender o que que as outras pessoas estão passando, mais fácil a vida vai continuar sendo, vai começar a ser, né? Acho É, que empatia, empatia. É a palavra que mais sai mundial. aqui. É a palavra mundial. Ontem à noite eu estava assistindo. Foi ontem à noite? Acho que foi. Eu peguei uma hora só para desligar um pouquinho a cabeça de uns colapsos dentro da minha neurodiversidade. Tava vendo. Eu gosto muito de cavalo, né? Fui criado no interior de São Paulo, tive a oportunidade de ter cavalo na família. E aí a gente andava muito de cavalo. E eu amo cavalo. E aí, com as crianças autistas, tem um trabalho com ecoterapia. E nessa reportagem estava falando sobre essa sensibilidade do cavalo com o ser humano. E aí tem alguns estudos querendo saber se realmente o cavalo consegue ter essa empatia com o ser humano. Eu falei, gente, se o cavalo pode ter até empatia, por que nós, seres humanos, é tão difícil construir essa habilidade, né, de se colocar no lugar do outro, de ter essa compreensão, de querer ver o mundo através da lente do outro, de Uhum. escutar, né? Então, é algo que eu estudo muito sobre empatia, quero cada vez mais se aprofundar nesse tema. É um bom tema de tese de doutorado, inclusive, né, o desenvolvimento da empatia nos dias atuais. Então, assim, queria te agradecer. Gente, queria agradecer vocês também que estão ao vivo. Espero que tenha muito contribuído com vocês o tema da nossa live. Toda quinta-feira nós estamos aqui ao vivo. Semana que vem nós temos mais um tema sobre desenvolvimento infantil. Se eu não me engano, semana que vem a gente vai falar sobre neuropsicopedagogia. Mas eu compartilho com vocês, então estão todos convidados novamente. Espero que tenha agregado. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, tanto aqui o Mundo Atípico, tanto o Instagram da clínica que o Vilar vai falar também. Compartilhar o vídeo, vai ficar gravado, vai lá para o canal do YouTube, Voz do Mundo Atípico Luz, e eu espero toda quinta-feira que vocês. E aí depois eu abrir uma caixinha e vocês colocam o que vocês gostaram, temas até sobre, porque assim, dentro do ABA, tem vários outros temas que a gente pode trazer. Intervenção precoce, aprofundar mais a parte dentro ali de planos voltado para professores, plano ali, objetivos no ambiente escolar, se aprofundar mais aí nesses temas. Tem muita outra coisa. Treinar a parte de autonomia, muita coisa que a gente pode trazer dentro desse tema de aba. E, Vilar, queria te agradecer, tá? Que Deus abençoe o seu trabalho, que cada vez... Paola, tá muito bom, obrigada. Parabéns pelo tema, muito importante. Professora do Titi, Marluce, muito importante. Então, assim, a gente pode trazer mais temas. Coloca na caixinha, depois eu vou colocar lá no mundo, coloca na caixinha sugestão, pode mandar também para mim no direct. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu tento. Mas manda para mim sugestões, vou colocar a caixinha, manda para a gente sugestões para a gente
para a gente poder trazer mais tema voltado dentro da análise do comportamento. Vilar, queria te agradecer novamente. Quero que você deixe as suas redes sociais, como funciona o atendimento da clínica. Aí você fala a cidade, o arroba, para as pessoas seguirem, acompanhar o trabalho que vocês fazem aqui em Campo Grande. Tá bom? Aí eu que agradeço a oportunidade de aparecer aqui um pouco para falar, um pouco, disseminar um pouco da análise do comportamento, que hoje está cada vez mais sendo falada no mundo, né? Então, agradecer mesmo essa oportunidade de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco do conhecimento. O pouco de conhecimento que a gente tem ainda, né? Então, hoje eu sou diretor clínico aqui da Ciquiaba, o Instagram é Cicaba Comportamental. Então, caso todo mundo, alguém tenha interesse de dar uma olhada no Instagram, fiquem à vontade. Lá a gente já tem ali mais ou menos explicado como que funciona, mas as nossas intervenções aqui se baseiam no que você estiver procurando, baseado na dificuldade que você encontra no seu filho, ou no diagnóstico que você encontrou, ou se é só para tirar uma dúvida, a gente está à disposição ali para qualquer coisa. Então, não sei de nada, preciso saber qual que é o próximo passo. Então, vem aqui que a gente tenta criar um panorama do que vai encontrar dali para frente e ajustar do que vai ser feito em diante. Então, a gente está à disposição. Acho que vou dar uma dica como mãe, como se você, pai, mãe, está nesse momento, que aqui a gente tem vários cenários. Tem os professores, tem os profissionais, temos mães. Se você está procurando uma clínica, se você está procurando uma clínica para intervenção para o seu filho, vá conversar com um profissional para você conhecer, vai saber como que é feito, como que é a equipe, como que é feito essa anamnese, né? Que a gente não entrou nesse tempo, mas como é feita uma anamnese, procura, vai lá, entre em contato com a clínica, fala, olha, eu vi a live e tudo mais, eu estou iniciando ali um processo de intervenção com meu filho. Não sei nem a palavra, nem uso intervenção. É tratamento do meu filho. Estou começando o tratamento do meu filho, quero saber mais informações, como que funciona. Então, visite as clínicas, visite os profissionais. E também para você que já está nesse processo de intervenção com o seu filho, já sabe, inclusive, o que é isso, intervenção, e de repente quer mudar. Quer ir para uma nova abordagem, nova abordagem não, dentro da análise do comportamento, mas ir com uma outra clínica, porque às vezes tem a questão dessa questão que o Vilar falou, e nós passamos por isso, com um profissional que às vezes está dando até muito mais suporte. Então, você precisa parar, pensar, se não é o momento, às vezes, de trocar de profissional, trocar de supervisor, trocar de coordenador também. Né? A gente passou por isso, então, porque a gente achou melhor que foi o momento. Então, assim, às vezes, seu filho já está em processo de intervenção ali, um tratamento, mas às vezes você quer conhecer uma outra clínica também, de como que faz o trabalho. Às vezes, não é só no ambiente de casa, mas também na clínica, ou vice-versa. Então, é importante também você, mãe, você, pai, dou essa dica, esse direcionamento, porque chegou um momento que nós fizemos isso e foi muito bom conhecer o trabalho de outros profissionais também. Então, gente, queria agradecer, espero que foi de muito valor que foi entregue essa live para vocês. Então, muito obrigado, Vilar, muito obrigado. E boa noite para vocês. E eu espero vocês quinta-feira aqui no Mundo Atípico, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, Vilar. Obrigado, viu? Deus abençoe. Tchau. Até Tchau, mais. tchau.